Boa noite, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu fiz aqui, vou fazer aqui com vocês, na verdade, um videozinho, né, com a gravação da resolução da lista que eu passei para vocês para treino, a fim de que vocês possam comparar ou a fim de que vocês consigam entender algum exercício que vocês realizaram aí, né, na casa de vocês e não tem certeza se está certo, se ele não tá bom? Então eu vou fazer aqui a resolução de todos eles. Aqui já está escrito na tela, né, o primeiro, ó. Crie uma agenda de telefone, receba do usuário nome e telefone enquanto ele desejar. E exiba ao final a agenda completa. Tudo bem? Então vamos lá, meninos e meninas. Vamos começar falando disso aqui. Quando a gente fala de agenda de telefone, a gente tem que pensar no seguinte, né? Eu tenho armazenado dentro dessa agenda nomes e telefones. Nome e telefone são informação que são parceiras, né? O nome e o telefone do contato, eles têm que estar juntos. E todos esses nomes e telefones estão armazenados dentro de uma única estrutura, que é uma agenda. Pensem em níveis de organização, que é interessante você determinar o que é nome e o que é telefone, né? Então eu vou criar um dicionário, eu vou chamar de dados, tá, meninos e meninas? E ele vai servir para guardar os dados do meu usuário. Lembrem que toda vez que eu falo de dicionário, eu estou falando de uma estrutura em que eu consigo personalizar os nossos índices. Vocês lembram disso? Quando a gente vai falar de dicionário, nós estamos falando de uma estrutura de dados, né? Que ela é uma variável. E neste caso, ela é uma variável composta. Lembrem, existem três tipos de variáveis compostas, que são as tuplas, as listas e os dicionários. A melhor estrutura, né, a mais completa neste caso, que eu apresentei para você a primeiro modo, para vocês a primeiro modo foram as listas. Logo depois eu trouxe para vocês os dicionários e disse para vocês que eles eram tão completos quanto as listas, que só existia uma pequena diferença. Lá nas nossas listas, os nossos índices eles são numerados, né, de maneira mecânica, produzidos pela lista, né, uma estrutura própria da lista. Dar os números aos índices, começando sempre pelo índice 0. Já no dicionário, eu posso dar nomes aos meus índices. Vocês lembram disso? Que aqui, na verdade, eles são chamados de chaves. Vocês lembram disso? É a chave da casinha. Lembra que eu disse isso para vocês? Então, quando eu falo de dados, né, quando eu falo de receber nome e telefone do usuário, é interessante eu ter uma estrutura onde eu possa dizer o que é nome e o que é telefone. Vocês lembram disso? Então, por isso que nós vamos usar um dicionário, para deixar isso tudo personalizado. E outra coisa, nós vamos guardar todos esses dados dentro de uma única estrutura, que é o que nós vamos chamar de agenda, né? E o que é engraçado, né? O que é engraçado não, né? O que é importante? Quando a gente fala a respeito de uma agenda telefônica, eu preciso de todos os meus contatos organizados, em primeiro contato, segundo contato, terceiro contato. Logo, eu vou organizar ela por quê? Por uma lista. Tá? Então, neste caso, nós vamos ter dicionários dentro de listas. Nós vamos ter um dicionário, vários dicionários que guardam nome e telefone de vários usuários. E todos esses nomes e telefones, né, que são todos esses dicionários, vão estar guardados dentro dessa agenda, que é uma lista. Tudo bem? Então, vamos lá. Criei as duas estruturas. Qual é o meu próximo passo, pessoal? Eu tenho que pedir para o meu usuário quantos nomes e quantos telefones ele quer. Eu vou fazer uma agenda de telefones que, enquanto o usuário desejar fornecer dados, ele pode. Então, eu vou criar uma estrutura de repetição que vai ser o while, né? Que é o nosso enquanto. Enquanto a resposta do meu usuário for sim, eu vou pedir para ele o nome e o telefone. Meninos e meninas, prestem atenção que aqui, né, para que eu tenha certeza que pelo menos um nome e telefone vai ter na minha lista, eu já comecei dizendo que a variável resp tem como primeira saída sim, para eu garantir que pelo menos uma vez ele vai entrar no while. Então, pelo menos um dado vai ter armazenado nessa agenda. Vou trazer o meu dicionário dados, vou criar o meu índice nome, né, que é a nossa chave, e eu vou pedir para o usuário, ó, forneça o nome, vou perguntar, o nome do contato, né, para ficar mais simples e prático. Logo depois, ó, eu também vou criar, ó, um índice que eu vou chamar de telefone. Ele também vem através do teclado e eu vou pedir para o meu usuário, ó, o telefone do contato. Pessoal, prestem atenção numa coisa importante, que é a seguinte, né, ó,
Eu deixei o meu telefone do contato como um input. Qual é o motivo de eu ter deixado ele como input? Para o usuário poder colocar lá tracinhos, né, parênteses, para ele escrever o número no formato que ele desejar, tá bom? O que eu faço a partir do momento que eu crio esse dicionário, onde dentro dele tem um nome e um telefone? Eu tenho que pegar esses dados, meninos e meninas, e armazenar dentro da minha agenda. Então vamos lá. Eu chamo a minha agenda, ponho o comando append, né, que é a estrutura que nós utilizamos para guardar algo dentro de uma agenda. E o que eu quero usar dentro dela? Eu quero armazenar o nosso dicionário, que é o dados. Eu não posso esquecer, pessoal, que eu quero copiar esse dicionário. Vocês lembram disso? Copio e colo para garantir que ele vai fazer o quê? Pegar essas duas informações, copiar e colar dentro da nossa agenda. Meninos e meninas, antes de pedir o próximo dado ao usuário, nós temos que limpar o nosso dicionário. Lembram? E aí eu pergunto para o usuário novamente se ele deseja continuar, né? Se ele deseja cadastrar mais contatos, né? Ó, deseja cadastrar mais contatos. E lembrem, RESP é uma cadeia de caractere. Para ficar mais fácil, ó, eu vou usar o comando upper sobre ele para que ele fique todo maiúsculo. Vocês lembram disso? Aqui, ó, vou simplesmente colocar um print e pedir para ele exibir a agenda na tela. Vamos lá, então, ó. Vou aqui fazer um teste. A gente ver, ó, se tá certo até aqui. Vamos lá. Ó. Nome do contato, Fernanda. O telefone, 16 9 9. Digitei errado. Deseja cadastrar meus contatos? Sim. Nome do contato, Beatriz. Telefone, vou pôr lá, 11 3958 6412. Ah lá, eu vou pôr um não. Olha lá, pessoal. Ele exibiu, ó, nome Fernanda, telefone tal. Nome Beatriz, telefone tal. A agenda tá funcionando? Tá. Ele tá fazendo o cadastro? Tá. Só que olha aqui, ele tá exibindo de uma maneira bem feinha, né? Então o que que a gente faz? Vou chamar o meu for, vou pedir para ele varrer duas estruturas que são as chaves e os valores. O comando que ele é capaz de fazer isso, vocês lembram? Qual é o comando? Ele é o comando itens, vocês lembram disso? Só que o comando itens, meninos e meninas, eles só servem para dicionários. E os meus dicionários, eles estão aonde? Eles estão dentro da minha lista, que é a minha agenda. Então, para começar, ó, vou pôr for dj em agenda. Agora eu estou varrendo a minha agenda, onde o J são todos os meus dicionários. E aí eu coloco, ó, um for de K e V em J, ó. Opa, ponto items. E dois pontos. E aí eu vou printar na tela, ó. K é igual a V. E vou colocar um risquinho para separar cada um dos contatos, ó. Olhem agora, vamos lá. Nome do contato, ó, Fernanda. Telefone 012 998 56 41 10. Deseja cadastrar mais contatos? Sim. Nome do contato, Gabriela. Telefone do contato, ó, 16 997 21 28 72. Deseja cadastrar mais contatos? Sim. Vou pôr Francisco. Número do telefone do Francisco é 019 99168 7809. Deseja cadastrar mais contatos? Não. Olha lá. Ele exibiu, ó, o nome da Fernanda com o telefone dela, o nome da Gabriela com o telefone dela e o nome do Francisco com o telefone dele. Se vocês quiserem, a gente pode até pôr um print aqui no comecinho, ó, para ele separar a solicitação, ó, né? Aqui são as nossas perguntas, os nossos telefones, para ele ficar bem bonitinho, ó.
Tudo bem, meninos e meninas? Entenderam a ideia do exercício? Deu para relembrar um pouquinho de como funcionam os dicionários? Lembram? Comando clear para limpar os dados, comando copy, copia e cola. São dois comandos muito importantes quando a gente fala de dicionários, não se esqueçam disso, beleza? Vamos lá, então, meninos e meninas, para a segunda questão, né? Ele fala para criar um programa que é capaz de gerenciar o aproveitamento de um jogador de futebol. O programa deve ler o nome do jogador, quantas partidas ele jogou e a quantidade de gols que ele realizou em cada partida. Todos esses dados devem ser armazenados em um dicionário. Ao final, o programa deve exibir todos os dados, incluindo o total de gols realizados no campeonato. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui. Eu vou criar um dicionário, né, que eu vou chamar de dados do jogador, onde nós vamos guardar todos os dados referentes ao jogador, certo? Ele começa inicialmente vazio. Logo depois, nós vamos fazer o quê? Nós vamos chamar esse dados do jogador, né, que é o nosso dicionário. Vamos pedir o nome desse jogador. Ele vem através do teclado e eu solicito do usuário. Qual o nome do jogador que será analisado? Né? Primeira pergunta. Logo depois, meninos e meninas, ele pergunta quantas partidas ele jogou. Então, ó, o que eu preciso? Aumentar isso aqui. Logo depois, ele pergunta a quantidade de partidas. Então, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de quantidade de partidas, né? Na verdade, é um valor que vai ficar armazenado dentro do nosso dicionário, né? Ó, vamos lá, dados do jogador, onde eu vou trazer um índice aqui que eu vou chamar de N partidas, certo? Que é o número de partidas. Tem que ser um valor inteiro, né? Ele não vai jogar meia partida. E eu pergunto qual o número de partidas jogadas por este jogador. O que nós podemos fazer, ó, para ficar até mais bonitinho, ó, podemos deixar esse input vazio, lembram disso, ó? Vamos vir aqui em cima, ó, coloco um print, coloco quantas partidas foram jogadas por, e coloco, ó, o nome do jogador. Certo? Para jogar, para exibir e ficar bem bonitinho, né? Olha lá, vai ficar bem melhor. O que eu preciso fazer, meninos e meninas? Para cada partida dessa, eu preciso pedir a quantidade de gol que ele realizou e preciso armazenar todas. Então, ó, a estrutura que ela é capaz de fazer, né? Um número de repetições para mim, né? Que é perguntar quantos gols foi realizado na partida 1, na 2, na 3, na 4, na 5. Então, se for, ele que é capaz de gerar uma repetição. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou pedir para ele repetir quantas vezes? O número de partidas que está armazenado dentro do nosso dicionário de dados do jogador. Certo? A cada vez que eu entro no for, eu pergunto para ele o seguinte, ó. Qual foi o número de gols que ele realizou? Então, eu crio uma variável que eu chamo de gol, ela é inteira, ela vem através do teclado e eu pergunto qual o número de gols realizado. Ó, para ficar ainda mais legal, ó, vamos deixar isso aqui vazio. Vou pôr um printzinho para ficar bonitinho, né, ó. Qual o número de gols realizados na partida? E aqui a gente põe o contador, né? Para ele exibir partida 1, partida 2, partida 3, certo? Só que olha aqui, meninos e meninas, todos esses gols precisam ser armazenados. Então, o que eu vou fazer, gente? Como que eu vou fazer? A estrutura que eu conheço, que ela é bacana para armazenar assim, primeiro jogo, segundo jogo, terceiro jogo. Eu vou criar aqui, ó, uma lista, né? Que eu vou chamar de total de gols. Certo? E dentro dela eu vou guardar todos os gols realizados, ó. Total de gols, ponto. Append. E o que eu vou guardar dentro dele? O gol realizado pelo usuário, certo?
Ele vai ter no primeiro 5, 2, 3, 4, 10, o número de gols que o usuário realizou para cada partida, certinho, armazenado. Tudo bem? Aqui, meninos e meninas, quando eu saio deste for, eu tenho todos os gols que foram realizados. Vocês concordam? Então, ó, eu tenho até agora o nome do jogador, ótimo. Quantas partidas ele jogou? Ótimo. A quantidade de gols eu tenho. Todos esses dados devem ser armazenados no dicionário. O nome está no dicionário? Tá. O número de partidas está no dicionário? Tá. O que que falta guardar dentro do dicionário? O total de gols. Então, eu vou vir aqui, ó, no meu dicionário, dados do jogador. Vou criar um índice, né, que eu vou chamar de total. Eu vou botar gol, para ficar mais simples, né, que é o total de gols. E quem que eu vou guardar dentro desse dicionário? A nossa lista, que é a lista total de gols. Olha lá. Agora tá tudo certinho. Aqui dentro eu tô guardando a lista que nós temos todos os gols armazenados. Ótimo. Tá certo até aqui? Tá. O que que falta? Ó, ele deve exibir todos os dados. Beleza, eu já tenho tudo até agora. Só que ele também deve exibir o total de gols realizados. Então, o que que eu preciso fazer, meninos e meninas? Ó, eu vou vir aqui, vou criar uma variável que eu vou chamar de total, tá? Que vai ser a soma de gols. Na verdade, eu vou pôr soma de gols, que eu acho que fica melhor, né? E aí eu vou fazer o quê? Uso o comando sum e aplico ele em cima de quem? Da lista, ó. Peço para ele somar todos os gols da minha lista. E aí ele vai exibir a quantidade total. E faço o quê? Também vou guardar essa quantidade total de gols dentro do meu dicionário. Dados do jogador. Eu ponho aqui soma de gols é igual a soma de gol. Vou parar aqui, ó, e vou exibir esse dicionário na tela. Ó. Print dados do jogador, só pra gente fazer um teste, ó. Se eu compilar e executar, vamos lá. Vou aumentar aqui o espaço, ó. Qual o nome do jogador que será analisado? Vou pôr... Peraí, gente, que eu apertei um enter aqui. Vamos voltar. Então vamos lá, vamos compilar e executar, né? Qual o nome do jogador? Eu vou pôr Pedrinho. Quantas partidas foram jogadas pelo Pedrinho? 3. Qual o número de gols realizado na partida 1? 2. Na partida 2, 0. E na 3, ele fez 4. Olha lá, o nome é Pedrinho, o número de partidas é 3. Total de gols, 2, 0 e 4. Soma de gols, 6. Como nós faríamos para exibir isso aqui de uma forma legal, bonita, bacana? Ó, então vamos lá. Eu trago meu for, né, meu grande amigo, de K e V, que são para chaves para os valores, em dados do jogador ponto itens. Itens. E eu vou printar K igual a V. Ó, vamos lá. Qual o nome do jogador? João. Quantas partidas foram jogadas? 4. Ele fez 0 gols na primeira, 2, 1 e 3. Olha lá. Nome é João, número de partidas é 4, total de gols 0, 1, 2 e 3 e a soma de gols foi 6. Certo? Olha lá, ele faz tudo, exibe tudo, fica tudo bonitinho aqui na tela. Vocês podem chamar os índices de vocês, né, que são as nossas chaves de número de partidas, total de gols, se vocês acharem melhor para aparecer mais bonitinho aqui, tudo bem? Beleza, meninos e meninas? Tudo ok? Então, ótimo. Exercício, né? Ele quer sortear 5 números aleatórios entre 1 e 100 e armazenar esses números sorteados no dicionário. E o programa deve exibir as pontuações de cada um dos jogadores. Então, na verdade, nós vamos ter 5 números sorteados, né? Para cada jogador, certo? E nós vamos guardar estes números dentro de um dicionário. Então, vamos lá. Vamos começar. Eu vou criar um dicionário que eu vou chamar de dados do jogador.
onde dentro dele vai ficar armazenado todas as informações, certo? Nós vamos fazer o seguinte, meninos e meninas. A primeira coisa que nós precisamos proceder é perguntar para o nosso usuário qual é o número de jogadores que ele quer. Vocês concordam? Nós temos 5 números sorteados para cada um, mas eu também preciso saber qual é o número de jogadores que eu tenho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável que eu vou chamar de número de jogador. Ela vai ser inteira e eu pergunto para o usuário qual o número de jogadores. Qual o número de jogadores? Certo? E eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma estrutura que ela seja capaz de sortear esses 5 números para cada um dos jogadores. Então eu faço um for, né? Que ele vai ser capaz de sortear esses números para mim. O que eu vou fazer, meninos e meninas? Eu vou pedir para começar o nome desse jogador, tá? Eu vou determinar ele como a chave do meu dicionário. Então, a primeira coisa que eu faço é solicitar para ele, ó, qual o nome do jogador. Eu vou determinar a chave de cada um dos dicionários como o nome de cada um dos jogadores. Só que, vamos lá. Cada jogador desse, ele vai ter 5 números sorteados. O que eu faço? Então, ó, um for que ele seja capaz de sortear 5 números para esses jogadores, certo? Vamos lá. Esses números sorteados, eles precisam ser armazenados em algum lugar. Eu vou criar aqui uma lista para armazenar esses números sorteados, ó. Vou chamar de N sorteados, certo? E aí ele guarda primeiro o número sorteado, segundo número sorteado. Vou criar aqui, então, ó, uma variável que eu vou chamar de número. Ela vai ser um número aleatório que vai ser sorteado. Então, vamos lá, pessoal. Para sortear números aleatórios, trabalho com random, com a biblioteca random. Chama aqui, ó, random.handInt. Vocês lembram disso? Peço para ele sortear, então, ó, um número inteiro entre 1 e 100. O que eu faço com esse número sorteado? Guardo dentro da minha lista, certo? E eu vou guardar quantos números dentro da minha lista? Os 5 números sorteados. Toda vez que eu sorteio um número, eu guardo dentro da minha listinha. Então, eu vou pegar esse número, né, e vou adicionar na lista, ó. Trago a minha lista que chama de números sorteados e vou adicionar dentro dela um número gerado através desse sorteio. E aí, o que a gente faz aqui, meninos e meninas? Ó, eu vou chamar o meu dicionário, que ele chama dados do jogador, ó. Vou colocar aqui o nome do jogador como a minha chave. E o que vai estar guardado dentro dele? Gente, os números sorteados. Só que olhem, guardei, certo? O que eu não posso esquecer no momento em que eu guardo? Eu tenho que limpar essa lista. Então, eu trago a lista números sorteados e eu limpo ela. Lembra do clear? Para apagar tudo que está sorteado. E o que mais que eu preciso fazer aqui? Dar um copy, para garantir que ele vai copiar e colar lá dentro, certo? Para garantir que vai ficar tudo certinho, tudo limpinho, tudo belezinha. Se eu vier até aqui, ó, e colocar assim, ó, print dados do jogador. Vamos lá, bolinha aqui, ó. Número de jogadores, vou pôr 2 para ficar fácil. Vou pôr o primeiro jogador, chama João, e o segundo jogador ele vai chamar Pedro. Olha lá, os números sorteados para o João foi 32, 54, 70, 94, 94, e para o Pedro foi 87, 23, 64, 21 e 28, certo? Esses são os números que foram sorteados. O que a gente pode fazer, meninos e meninas? Exibir de uma forma bonitinha, ó. Posso pôr aqui um for de K e V, né, para exibir as chaves e os valores. Trago aqui, então, o nome da nossa lista, do nosso dicionário, que é dados jogador. Uso o comando itens sobre ele. E aí eu vou exibir na tela, ó, que K
é igual a V, ó. Vamos lá, se a gente compila e executa. 3. Nome do primeiro jogador, Larissa. Nome do segundo jogador, Fernanda. Nome do terceiro jogador, Francisco. Olha lá. Postou a pontuação da Larissa, a pontuação da Fernanda e a pontuação do Francisco. Todo mundo teve a sua pontuação. Se eu quisesse, meninos e meninas, fazer o quê? Se eu quisesse guardar aqui dentro, na verdade, né, a soma destes números, nós também poderíamos fazer isso, né? Nós poderíamos usar o comando sum aqui para somar os números sorteados e aí a gente podia armazenar a soma dos valores, né? Que seria a pontuação final de cada um deles. Também poderia fazer isso, né? Nós poderíamos exibir isso para o usuário também. Poderia fazer a soma dessa lista. Ou poderia vir aqui, ó, e somar a ideia de somar os pontos, meninos e meninas. O que que a gente pode fazer, ó? O V, na verdade, ele é uma lista, né? Então, eu posso vir aqui e continuar aqui, ó. A soma. Vou pôr um barra N aqui, ó, para pular para a linha de baixo. A soma dos pontos é 2 pontos, ó. E eu coloco a soma de V. Posso usar o comando sum, já que V se trata de uma lista, né? Vou pôr 2 printzinhos aqui, ó, só para separar. Para ficar bonitinho, ó. Vamos lá, ó. Olha lá, cada vez que ele exibe aqui eu coloco um de novo, ó. Se eu compilar e executar, olha lá. Qual o número de jogadores? Vou falar que foram 3. Nome do jogador eu vou pôr Lara, Gabi e Francisco. Olha lá. Esses são os meus pontos que eu fiz, somando todos deu 147. Esses foram os pontos da Gabi, somando 332. Esses foram os pontos do Francisco, somando 285. Tá vendo que a gente também consegue somar todos eles usando um comando que nós temos. A somatória dos pontos não está armazenada, né? Tá só sendo exibida na tela, mas ele é capaz de fazer. Não esqueçam disso, tá bom? Tudo bem, meninos e meninas? Então vamos lá, pessoal. O exercício 4 ele pede para fazer um programa que funcione como catálogo de uma locadora, né? Ele pede o nome, o ano e o diretor do filme e pede para você adicionar o catálogo. Então vamos lá. Quando a gente fala de um catálogo, a gente está falando de várias opções, né? Então nós vamos aqui começar criando um dicionário que vai chamar de dados do filme, onde ele vai guardar todas as informações. E eu faço um catálogo, que é onde vão ficar os dados de todos os filmes, ó, que vai ser uma lista, tá? Que ele tem de maneira organizada. Eu vou permitir que o usuário ele forneça quantos filmes ele quiser, tá? Enquanto ele quiser cadastrar, ele tem essa opção, tá certo? Então, ó, criei uma variável que eu chamo de resp. Digo que inicialmente ela é igual assim, para garantir que pelo menos um dado vai ser cadastrado. E enquanto ela for igual assim, ó, eu solicito para o usuário o nome, o ano e o diretor do filme, né? Então, eu chamo dados do filme, ó. E aí eu peço o nome do filme. Vamos lá. Também vou fazer de dados do filme. Chamo o ano. Qual o ano de produção do filme? E também, ó, vou pedir o diretor. E pergunto para ele, ó, qual é o diretor do filme? Certo? Tudo isso agora está dentro do nosso dicionário dado do filme. E aí todas essas informações, meninos e meninas, a gente precisa adicionar onde? Dentro da nossa lista. Então o que que eu faço? Ó, eu vou chamar o meu catálogo, que é a nossa lista, e eu vou guardar dentro dele, ó, os dados do filme. Ó. Nós vamos armazenar dentro dele todos esses dados.
Não se esqueçam de copiar estes dados. E a cada vez que nós adicionamos, nós temos que fazer o que com dados do filme, ó? Linkar, certo? Não me esqueçam disso, ó. Certo? Vamos fazer aqui, ó, um printzinho só para exibir na tela, ó, para ver se está certo esse catálogo, ó. Ah, vamos lá, gente. Antes de continuar aqui, tá faltando uma coisa muito importante, né? Perguntar para o usuário se ele quer continuar. Tô esquecendo de um dado muito importante. E, ó, neste caso, meninos e meninas, eu dei a minha resposta toda minúscula. Então, nós temos, ó, que usar o comando lower. Lembram disso? Agora sim, ó. Vamos lá. Qual o nome do filme? Eu vou pôr Piratas do Caribe. Ó, ano de produção, 2000. Diretor do filme, eu não sei, meninos e meninas. Olha lá. Cadastrar mais filmes? Sim. Nome do filme. Vou testar qualquer coisa aqui, ó. Olha lá, eu vou pôr um não. Olha lá. Ele exibiu, né? O primeiro com nome, diretor. Segundo com nome, diretor, de acordo com o que eu escrevi. Vou colocar isso aqui, ó, de uma forma mais bonitinha, né? De uma forma que esteja indentado, que esteja bonitinho, de acordo com o que a gente espera. Então vamos lá, vou fazer um for para que ele leia toda a nossa lista, né? Que é o nosso catálogo, for i em catálogo. Ó. E aí eu faço o quê? Esse i, meninos e meninas, vão ser os nossos dicionários. Então eu ponho um for para ele ler K e V em i ponto itens. E eu vou imprimir na tela, ó, K igual a V. Que ele exiba bem bonitinho, ó. Nome do filme, eu vou pôr Piratas do Caribe. Ano de produção, 2000. Diretor, não sei. Deseja cadastrar mais filmes? Sim. Nome do filme, vou colocar Jurassic Park. Ano de produção, 1985. Diretor do filme é o Steven Spielberg, né? Vou pôr aqui. Eu também não sei. Não sei como se escreve Steven Spielberg. Deseja cadastrar mais filmes? Não. Olha lá. Piratas do Caribe, o ano e o diretor. Jurassic Park, ano e o diretor. A gente pode até pôr um printzinho aqui para separar cada um deles. Não se esqueçam, um for para varrer a lista, um for para varrer o dicionário, certo? Não se esqueçam disso. Um para cada um, certo? Ó, assim ele fica até mais bonitinho, né? Ó. Se eu pôr não, ó, ele exibe, ó, com o tracinho separando eles. Beleza, pessoal? Então vamos lá, meninos e meninas, vamos fazer o 5, né? Ó. Faça um programa que receba do usuário 4 nomes de estado e suas respectivas siglas. Esse par de dados tem que ser armazenado em um dicionário. E esses 4 pares de informação, né, que são esses 4 dicionários, né, eles têm que estar armazenados dentro de uma lista. Então, eu vou criar uma lista aqui, meninos e meninas, que eu vou chamar de dados dos estados, certo? E eu vou criar um dicionário que eu vou chamar de estados e que inicialmente ele está vazio. Faça um for que ele seja capaz de se repetir por 4 vezes, certo? E aí eu faço o que aqui dentro desse for? Vou pedir os dados dos nossos estados, né? Eu começo pedindo o nome do meu estado. Venho aqui e pergunto através de um input, ó, qual o nome do estado. Logo após, ó, eu chamo novamente o meu dicionário e peço a sigla. Pergunto para ele, ó, né, através de um input, qual a sigla do estado. E aí, meninos e meninas, eu guardo dentro do nosso dicionário
guardo dentro da nossa lista, né, que é dados estado, cada um desses dicionários. Chamo os estados. Não posso esquecer de usar o comando copy, né, para copiar e colar lá dentro. E eu não posso esquecer de toda vez apagar, né, limpar esse dicionário antes de começar a gravar nele novamente. Vou exibir aqui, ó, esse dicionário que são os dados, essa lista, né, que são os dados estados. Ó, se eu compilo e executo, olha lá. Nome do estado, vou pôr Minas Gerais. A sigla MG. São Paulo, SP. Vou pôr Paraná, PR. Vou pôr Santa Catarina, SC. Olha lá. Nome Minas Gerais, sigla MG. Nome São Paulo, sigla SP. Nome Paraná, sigla PR. Nome Santa Catarina, sigla SC. Vamos exibir isso formatadinho, bonitinho. Coloco um for, então, ó, para ler a nossa lista, né? Então, for J em dados estados. Aqui, ó, ele está lendo a nossa lista. Só que dentro dessa lista eu encontro vários dicionários. Então, põe um for, ó, para que ele leia os nossos dicionários. O comando que é capaz de ler tanto chave quanto o valor é o comando items, né? E a gente printa na tela, ó, print K igual, né, para ficar bonitinho, V. E eu vou pôr aqui um print para separar um do outro, tá certo, meninos e meninas? Ó, só para ficar bonitinho. Vamos lá, ó, compilo e executo, ó. Nome do estado, São Paulo. A sigla SP. Minas Gerais, MG. Santa Catarina, SC. Vou colocar Paraná, PR. Olha lá, ó. Exibe, ó. São Paulo, SP, Minas Gerais, MG. Se quiser, pode botar um print desse aqui, ó, para separar antes de começar, né? Para ele separar e ficar bonitinho. Olha lá. Ele exibe tudo separadinho um do outro. Beleza? Vamos lá para o nosso próximo exercício, né, pessoal? Ele fala assim: cria um programa onde o usuário possa digitar 7 valores numéricos e cadastre-os em uma lista única, que mantenha separados os valores pares e ímpares. No final, mostre os valores pares e ímpares em ordem crescente. Então, vamos lá. Qual é a dica que eu dou para vocês nesse exercício? Ele quer que tudo esteja numa única lista, né? Todos os valores, esses 7 valores. Só que desses 7 valores, nós vamos ter valores pares e valores ímpares. Então, a gente pode pedir para o usuário 7 números que eu separe entre pares e ímpares. O que for par, eu guardo numa lista de par. O que for ímpar, eu guardo numa lista de ímpar. E nós guardamos tudo isso em uma lista geral, certo? Então, vamos lá, meninos e meninas. Eu vou criar uma lista aqui que eu vou chamar de lista geral, certo? Vou criar uma lista que eu vou chamar de lista par, que eu vou guardar dentro dela só os números pares. E vou criar uma lista que eu vou chamar de lista ímpar, onde dentro dela eu vou guardar somente os números ímpares, certo? Neste caso, nós vamos pedir para o usuário um total de 7 números, né? Então vamos lá. Criei um for in range, que ele é capaz de pedir por 7 vezes o mesmo comando. Falei de testar separa o ímpar, a gente trabalha com números inteiros, né? Porque a gente usa o resto da divisão. Então é necessário que a gente fale de números inteiros. Não existe resto da divisão para números reais. Forneça um valor. Certo? Beleza? Então vamos lá, ó. Vou fazer um teste. Se o resto da divisão, ou seja, se o número fornecido pelo usuário por 102 for igual a zero, se trata de um número par. Vocês concordam? Então, o que eu faço com esse número? Eu vou adicionar ele, ó, dentro da lista par. Se não, meninos e meninas, se for um número ímpar, eu vou adicionar ele, ó, dentro da lista ímpar.
Bom, só que o que eu vou fazer quando eu testar os meus 7 números, que eu tiver a lista par completa e a lista ímpar completa? Eu vou pegar a minha lista geral e vou adicionar dentro dela a minha lista par. E vou adicionar na minha lista geral a minha lista ímpar. Certo? Pronto, ó, guardei tudo. E aí eu posso simplesmente imprimir essa lista geral na tela. Só que, meninos e meninas, vamos lá. Está faltando um pequeno detalhe, né? Ele pede para mostrar os valores pares e ímpares e ordem crescente. Então, antes da gente simplesmente colocar aqui, ó, eu tenho que chamar essa lista par e eu tenho que colocar ela em ordem crescente. Vocês lembram do comando sort? Lembram disso? Então, a gente tem que usar, né, o comando sort sobre a nossa lista par. Posso reescrever ela, né? Vamos lá, lista par ponto sort para colocar em ordem crescente. Faço a mesma coisa com a lista ímpar. Também coloco em ordem crescente. Ó, se eu compilo e executo, pessoal, olha lá, forneça um valor. Vou por 10, 5, 3, 1, 8, 9, 6. Olha lá. Exibiu para mim que os pares são 6, 8 e 10 e os ímpares 1, 3, 5 e 9. Tudo numa lista geral, certo? Ele criou uma lista só onde estão todos os valores, mas eles estão separados em valores pares e valores ímpares e ainda exibiu na tela eles em valores crescentes, certo? Sem problema nenhum. Belezinha, meninos e meninas? Simples esse, né? Só pra gente lembrar. Vocês estão vendo que aqui a gente tem uma organização de uma lista dentro da outra, né? É a ideia de matriz, né? A gente se organiza com um índice dentro de outro índice, tudo bem? É a ideia que a gente fala de linhas e colunas, belezinha? Ótimo. Então vamos lá, vamos pro próximo. Ele pede para fazer uma aprimorar, né? Para você fazer uma continuação. Então ele depende do exercício 6. Eu copiei o exercício 6 aqui, né, que a gente acabou de resolver, e ele pede para mostrar na tela, ó, a soma de todos os pares digitados. O que nós temos que fazer, então, meninos e meninas? Simplesmente usar o comando sum em cima da nossa lista par. Ó, aqui, ó, eu vou chamar uma variável de soma, certo? Chamo o comando sum, ó, e aplico ele em cima da lista par, ó. E aí exibo na tela, ó, simplesinho, ó. A soma de todos os valores pares é, e ponho aqui, soma, ó. Simples, meninos e meninas. Questão 7, ó, duas linhazinhas. Crio uma variável e um printzinho na tela, ó. Salvo, olha lá, vou pôr os valores aqui, ó. 10, 54, 9, 1, 6, 2, 7, olha lá. Os pares 2, 6, 10, 54. Ímpares 1, 7, 9. A soma de todos os pares é 72. Ó. Ele separou, né? Que é o que ele já estava fazendo. E exibiu na tela qual é o valor da soma desses valores pares. Muito simples, muito fácil. Duas linhazinhas, é só aplicar o comando sum. Certo? Vamos lá, meninos e meninas, então. Programa 9, né? Ele pede para fazer um programa que cria uma matriz de identidade, tá? Então, ao invés de ficar pedindo valores, ela simplesmente vai exibir na tela uma matriz de identidade. Eu sei que o módulo NumPy, ele tem uma função, né, que se chama I, que é uma função capaz de gerar a matriz de identidade. Só que, o que eu preciso? Eu preciso da dimensão dessa matriz. Então, eu começo, ó, solicitando para o usuário isso. Por quê, gente? Porque a matriz de identidade só existe para matrizes quadradas, né? Que são aquela onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Então eu pergunto para o usuário qual é essa dimensão, né? Qual é esse número de linhas e de colunas? Porque sem o formato da matriz, nós não conseguimos fazer nada, certo? Então, ó, vou criar a matriz agora. Chamo a função, né, que é o NP. Chamo a minha função I. E
Falo para ela que a dimensão é D e exibo na tela, ó, a nossa matriz, certo? Beleza? Então vamos lá, ó. Compila e executa, ó. Qual a dimensão da matriz de identidade? 3. E ele exibe para mim, ó, a minha matriz de identidade na tela. Prontinha e feitinha. Bem simplesinho, né? Era só lembrar da função I. Beleza, meninos e meninas? Então vamos pro próximo. Então vamos lá, meninos e meninas. Questão 10, né? Faça um programa que leia uma matriz L por C de inteiros e multiplique os elementos da diagonal principal por um valor inteiro fornecido pelo usuário. Exiba na tela a matriz antes da multiplicação e após a multiplicação. Então, ó, eu vou começar chamando meu módulo NumPy, né? Vou fazer o que aqui, ó? Vou começar pedindo qual é o número de linhas e o número de colunas. Para trabalhar, eu preciso do formato dessa matriz, né? Ó, qual o número de linhas? Logo depois, ó, eu crio uma variável que eu chamo de coluna e peço o número de colunas, ó. Qual o número de colunas? Certo, meninos e meninas? Beleza? Se eu tenho número de linhas e colunas, gente, agora eu posso criar uma matriz, ó. Eu vou criar uma matriz, a primeiro modo, que ela é composta simplesmente por zeros, né? Usando a função zeros do módulo NumPy, onde ela tem o número linha de linhas, né? E o número coluna de colunas, que são as nossas variáveis. Mas, aqui eu estou gerando uma matriz composta apenas por valores zeros. E não é isso que eu quero. Eu quero uma matriz composta por valores fornecidos pelo usuário. Então, nós vamos fazer um for que ele seja capaz de varrer todas as minhas linhas, né? E, para cada linha dessa, ele varra todas as nossas colunas. Certo? Dessa maneira, ó, eu consigo varrer todas as linhas e todas as colunas e substituir os valores zeros por um valor fornecido pelo usuário. Vou exibir na tela, ó. Forneça o elemento LC da matriz. E aqui eu vou chamar a minha matriz, né? Com linha L e coluna C. E vou substituir o valor 0 pelo valor fornecido através do teclado. Tranquilo, belezinha. Peço. E faço o que? Ao final, exibo na tela essa matriz. Vou até pôr uma linhazinha aqui, ó, para separar. Posso colocar aqui em cima também, ó, para separar. Certo? Mas olha aqui, pessoal, o que é importante? Aqui eu fiz uma matriz, né, de L linhas e C colunas, só com números inteiros fornecidos pelo usuário. Só que o que ele quer, gente? Ele quer, meninos e meninas, que os elementos da diagonal principal sejam fornecidos por um outro número. Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de num. Ela é um inteiro, ela vem através do teclado. E eu vou falar assim para o meu usuário, ó. Forneça um valor. E eu vou fazer o quê, pessoal? Vou multiplicar os elementos da diagonal principal por esse valor. Só que quais são os elementos aqueles elementos da diagonal principal? São aqueles elementos onde o valor da linha é igual ao valor da coluna, certo? A diagonal principal é marcada por isso, por elementos onde o número de linha é igual ao número de coluna. Então eu vou ler novamente a minha matriz, né? Vou varrer ela, ó. E também vou varrer todas as minhas colunas, as minhas linhas e as minhas colunas, ó. E aí eu faço o quê, meninos e meninas? Se o número da linha for igual ao número da coluna, eu reescrevo o elemento. Aquele elemento que anteriormente era um valor, agora vai ser o que ele era, ó, vezes o valor fornecido pelo usuário. E aí no final, ó, a gente exibe essa matriz novamente na tela, reescrita, ó. Vamos lá, ó. Vamos compilar e executar. Qual o número de linhas? Eu vou falar que tem duas linhas e duas colunas, ó. Forneço o elemento 00. Eu vou pôr 5, 6, 3 e 1.
Diagonal principal, então, é o 5 e o 1. O valor que eu vou fornecer é o 3. O que ele vai ficar? Ó, 5 vezes 3 deu 15. 3 vezes 1, né? Deu 3. E os outros valores permanecem o mesmo, tá vendo? Ó, só alterou a diagonal principal da matriz. Belezinha? Meninos e meninas, vamos fazer um programa que solicita ao usuário o tamanho do vetor. Ele vai multiplicar esse vetor por uma matriz, né? Que também tem a mesma dimensão, porque senão a gente não consegue fazer essa multiplicação. Quando ele fala de vetor, meninos e meninas, ele caracteriza como uma matriz só de uma linha por n colunas, tá? No caso de colunas. Então, ó, vamos importar o módulo NumPy. E aí, eu vou fazer o quê? Vou começar pedindo a dimensão, ó. Qual a dimensão do vetor? Vou vir aqui, ó, vou criar um vetor através do módulo NumPy, onde ele tem uma linha, ó, e d colunas, certo? Vou criar também uma matriz, ó, também pelo módulo NumPy, que ela tem d linhas e d colunas. Só que o que ele quer? Ele quer que eu preencha tanto esse vetor quanto essa matriz com valores fornecidos pelo usuário. Então, ó, vou fazer um for para varrer todas as linhas do meu vetor, ó, onde o número de linhas é 1. E faço um for para varrer todas as colunas do meu vetor, onde o número de linhas é b. E aí eu vou fazer aqui, ó, print. Forneça o elemento do vetor. Vou chamar o meu vetor, ó, de LC, né? Onde o L vai ter um único valor, né? E, ó, consigo exibir esse vetor na tela. A mesma coisa que nós fizemos para esse vetor, meninos e meninas, nós temos que fazer para a matriz, né? Ó, então, faço um for para varrer as linhas dessa matriz, né? Ó, onde o número de linhas é D. Faço um for para varrer as colunas dessa matriz. Exibo na tela, ó. Forneço o elemento LC da matriz. E, ó, vou substituir os valores zeros, né, que estão nessa matriz, pelos valores fornecidos através do teclado. Vou fazer o quê, ó? Exibir na tela. Só que vamos lá. O que ele pede para eu fazer? Ele pede para eu fazer a multiplicação deste vetor com essa matriz. Então vamos lá, meninos e meninas. Falei de fazer multiplicação de matrizes, né? Nós estamos falando do módulo dot, né? Que a função dot que pertence ao módulo NumPy, na verdade. Então eu vou chamar aqui, ó, de novo vetor, que ele vai gerar um novo vetor, tá? Chamo o vetor que eu já tenho, ponto, uso a função dot e chamo a matriz que nós temos também, ó. E aí eu vou exibir na tela. Novo vetor é igual. E exibo o novo vetor que foi criado. Se nós testarmos, ó. Vamos lá. Qual a dimensão do vetor? 3. Então, ó, eu vou pôr 1, 2 e menos 5. O vetor tá aqui, ó, prontinho. Agora a matriz, ó, menos 6, 3, 0, 1, 2, menos 8, 7, 1, 10. Olha lá, ó, exibiu para mim, ó, a minha matriz, tá vendo, ó? E aí ele faz a multiplicação do vetor pela matriz, ó, e gera um novo vetor. Lembra, gente, que ele vai gerar um novo vetor, porque isso aqui é uma multiplicação matricial. Ele está multiplicando uma matriz de uma linha por d colunas por outra matriz de d linha por d colunas. Então, com isso, ele gera uma matriz de uma linha por d colunas, certo? Esse que é o intuito
Não se esqueçam disso, né? Que é o produto matricial. Então, vamos lá, meninos e meninas. Essa nossa questão, ele fala para fazer um programa que receba do teclado uma matriz de L linhas por C colunas, né? E exiba na tela. Depois disso, ele quer que você exiba na tela qual é o maior valor dessa matriz, o menor valor, a soma dos valores, a média desses valores, a transposta e a inversa. Então, vamos lá, vamos fazer uma coisa de cada vez. Além de trabalhar com matrizes, eu vou importar o módulo NumPy, porque é o que fica mais simples de manipular matrizes, né, e trabalhar com as operações dela. Logo depois, eu vou pedir para o meu usuário, na verdade, o número de linhas que essa matriz tem, né? Também vou pedir o número de colunas dessa matriz. Com o número de linhas e de colunas, eu vou criar uma matriz, né, usando a função zeros, composta pelo número de linha e de coluna que foi determinada pelo usuário. Mas nós não queremos uma matriz composta apenas por zero. Nós queremos uma matriz, né, que tenha valores fornecidos pelo usuário. Então, vou fazer um for para varrer todas essas linhas, né, onde o número de linhas é um número determinado pelo usuário. Vou fazer um for para varrer todas essas colunas, onde o número de colunas é um número determinado pelo usuário. Vou exibir na tela, né, forneça o elemento LC da matriz. E aí, ó, vamos pegar os valores fornecidos pelo usuário e vamos substituir, né? Tirar o valor zero da matriz e colocar o novo valor fornecido pelo usuário. Olha lá, belezinha? Certo? Vou exibir na tela essa matriz. Print matriz. Ótimo. Aí, meninos e meninas, agora vamos lá. Ele quer que eu exiba o maior valor presente na matriz. Lembra que existe um comando que se chama max, né? Que ele é responsável por encontrar o maior valor presente na matriz. Então, vamos lá. Vou vir aqui, ó, criar uma variável que eu vou chamar de maior. Ela é igual ao quê? A minha matriz, ponto max, abro parênteses, venho aqui, printo na tela, ó, o maior valor presente na matriz acima é, coloco maior. Também calculo menor. O comando responsável por encontrar o menor valor da matriz é o min, né, ó. Venho aqui, também exibo na tela, ó, print. O menor valor presente na matriz acima é, e chama a variável menor que está armazenando o menor valor. Ele também quer, ó, a soma dos valores e a média dos valores. Então, vamos lá, soma dos valores. Vou criar uma variável que eu chamo de soma, chamo a minha matriz e aplico sobre ela o comando sum, que é o da somar todos os elementos, utilizando a função numpy, e exibo a soma dos valores da matriz acima é, ponho soma. Ele quer também, ó, a média dos valores. Vamos lá. Vou criar uma variável que eu chamo de média, chamo a minha matriz, ó, e aplico sobre ela a função que se chama min, que faz o cálculo da média. Também exibo na tela a média dos valores presentes na matriz acima é, e coloco aqui, ó, média. E aí, meninos e meninas, falta agora, ó, a matriz transposta e a matriz inversa. Então, vamos lá. Vou criar uma variável que eu vou chamar de trans. Ela é igual a matriz.transpose. E aí, ele faz o cálculo, ó, da matriz transposta. E eu vou printar na tela, ó, print. A matriz
transposta é, põe o trans. Também vou fazer a inversa, ó. Vou chamar de inversa, chamo a minha matriz, chamo a minha função. Na verdade, né, a gente chama o NP, né, NumPy, chamo o Linalg, né, que é o bloco de funções da álgebra linear. Aí sim a gente chama a inversa e aplica ela sobre a matriz. Imprime na tela, print. A matriz inversa é... Ah, meninos e meninas, vou só pôr essa matriz aqui na linha de baixo, ó, para não ficar configurado, né, para ficar bonitinho. Ó, vamos compilar e vamos executar agora, olha. Número de linhas da matriz, vou falar que são 3, e o número de colunas também, ó. Vou pôr 5, menos 1, 0, 2, menos 3, 4, 10, 9, menos 5. Olha lá, ó. Ele exibiu para mim, ó. O maior valor presente na matriz acima é 10, o menor valor presente na matriz acima é 5, ó, certinho, ó, 10 e menos 5. A soma dos valores é 21, a média deu 2,33, a transposta é essa e a inversa é essa. Fez o cálculo de todas, ó, e exibiu na tela o cálculo de todos eles. A gente pode pôr uma linha entre todos eles aqui, né, para separar, para ficar melhor, ó. Para ficar mais fácil de vocês enxergarem, né? Para ficar melhor na visualização. Certo, meninos e meninas? Tudo bem? Então vamos... Meninos e meninas, vamos lá para o exercício 13. Ó, ele deu um programa pra gente, na verdade, né? Uma saída, e ele pede para analisar. Pergunta se ele tá correto, o que que ele exibe. Esse tipo de exercício, pessoal, é um exercício assim que vocês têm que gastar o português. Falem tudo que vocês sabem, escrevam tudo que vocês sabem, certo? Gastem tudo que vocês sabem a respeito daquilo. Uma dica que eu dou para vocês. Peguem o programa, joguem no Spider e vejam se ele funciona. Funcionou, tá certo. Não funcionou, não tá certo, né? Já começa assim com um chute, com uma dica, né? De para onde eu corro, para quem não sabe nada. Com relação àquele exercício, o que eu posso fazer, né? Já jogo ali e já vejo o que funciona, o que não funciona, como vai, se vai, né? Tudo isso é importante. Então vamos lá, pessoal. Prestem atenção aqui agora. Vamos lá, vamos continuar. Ele deu um programa onde ele começa importando a biblioteca Random, né? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a biblioteca Random é uma biblioteca que ela trabalha com valores aleatórios, né? Ela gera informações aleatórias, ela é muito importante. Então, a gente está vendo que ele trouxe essa biblioteca e trouxe da maneira correta. Logo depois ele criou um dicionário, né? Logo depois vocês estão vendo que ele criou uma variável que ele pergunta assim, ó, qual o número de chaves que haverá no dicionário? Ou seja, é o número de elementos que tem dentro do dicionário, né? Cada chave guarda dentro dela uma informação. Então ele está perguntando, na verdade, qual é o tamanho desse dicionário, né? Quantas chaves vai ter lá dentro. Ele pega esse tamanho, ó, e entra num for, porque olha o que ele está fazendo, ó. Para cada posição, ele pergunta o nome da chave, vocês estão vendo, ó, e gera um valor aleatório entre 1 e 60. Pega este valor e armazena dentro do dicionário. Isso aqui, meninos e meninas, é uma solução muito interessante, porque a solução desse exercício aqui, ó, pode ser uma forma alternativa para solucionar o exercício da lista que pede para gerar números aleatórios para o usuário, tá? É um outro tipo de solução, tá vendo? É uma solução mais simples para aquele exercício, ó. Ele pede qual o número da chave, né? Ou seja, o tamanho do nosso dicionário. Para cada chave, ele pede o nome, sorteia um valor aleatório, ó, e guarda dentro da chave. É isso que ele está fazendo aqui, ó. Ele pega o nome e dá para a chave, né? E o valor sorteado atribui dentro dela. Então, ele fica com o dicionário feitinho aqui, ó. Logo depois, ele faz o quê, meninos e meninas? Ele exibe na tela quais são esses valores. Então, ó, respondendo o programa, ele funciona? Sim. Para que ele serve? Ele serve para gerar um dicionário, né? Onde esse dicionário tem um tamanho escolhido pelo usuário, tá? Vai armazenar N chaves com N valores, onde esses valores são valores aleatórios
que vão variar entre 1 e 60 e que são produzidos pela biblioteca Random. Necessariamente todos esses valores são valores inteiros, cada um deles vai estar guardado em uma chave diferente. A ideia é você perguntar assim, né? Jogador 1, jogador 2, ou chave 1, chave 2, vocês vão dando os nomes que vocês querem, né? E vão guardando os valores aleatórios ali dentro. E ele pergunta assim, ó, o programa tá correto? Tá certinho. Que tipo de saída ele pode gerar? Ele vai gerar, gente, esse dicionário que vai ser composto por N números, né? Onde esses N números vão ter um nome, N nomes diferentes de chaves, né? E aqui ele usa esse for para exibir tudo isso na tela, né? Ele traz um for de K e V utilizando o comando itens, né? O items. Vocês não podem esquecer que esse comando ele é um comando muito importante, porque ele é o único comando que ele é capaz de exibir ao mesmo tempo chaves e valores, né? E o for faz isso, ele varre essas chaves e esses valores. Aqui ele imprime ó, onde o K é a chave e o V é o valor, ó. K de keys e V de values. Vocês lembram disso? O itens é o único comando que faz isso. Então, esse programa está correto, ele não tem erro. Gastem o português, digam tudo que vocês sabem a respeito do funcionamento do programa. Ok, meninos e meninas? Então, vamos para o próximo. Meninos e meninas, o exercício 14, ele fala a respeito do funcionamento de um módulo, né? Ele pergunta para vocês, assim, na verdade, o que é um módulo e por que a gente utiliza. O que é bacana e o que é importante falar nesse exercício? Quando a gente fala de módulo, nós estamos falando então de um conjunto de informações, né, que são trazidas além das informações básicas presentes na linguagem. É aquela ideia que eu sempre falo para vocês de um carro 1.0, lembra? A gente compra um carro 1.0 básico e depois a gente pode colocar adicionais. Adicionais do ar-condicionado, o adicional da direção elétrica, né? A gente pode ir colocando adicionais nesse carro, certo? A ideia de trazer um módulo e trabalhar com ele é isso, trazer informações adicionais à linguagem. O que a gente tem que falar que é muito importante nesse exercício? A linguagem Python, por si só, ela tem algumas ferramentas básicas que são definidas, e aí eu consigo trazer algumas estruturas extras, eu consigo trazer um algo mais na linguagem. E o que eu faço para trazer esse algo mais? Eu importo os meus módulos. Toda vez que eu chamo um módulo, eu trago um conjunto de ferramentas extras. Nós já aprendemos vários módulos. Módulo Random, que traz ferramentas sobre gerar dados aleatórios. Módulo Time, que trabalha baseado no tempo, né? Gera dados relacionados ao tempo. Nós vimos o módulo NumPy, né, na verdade, que ele serve para trabalhar com cálculos, principalmente relacionados à álgebra linear, transformada de Fourier, né, a cálculos mais complexos. Trabalha com matriz de qualquer dimensão. Nós também vimos o módulo Math, que ele traz ferramentas matemáticas de cálculo simples para cálculo de função de segundo grau e outras ferramentas, né, pessoal? Então é isso que vocês precisam fazer. Falar que a ideia é sempre trazer um algo mais. Trabalhar com o módulo é trazer um conjunto de ferramentas que me permite trabalhar com algo além do básico definido pela linguagem, né? E aí eu trago um módulo de acordo com o que eu quero trabalhar, sempre baseado nessa ideia, tá bom? Escrevam com as palavras de vocês, não precisam ficar preocupados em definições, em guardar definições. O que eu quero é que vocês entendam a ideia e que vocês saibam a ideia, beleza? Ótimo, vamos para o próximo. Programa 16, um programa muito legal, muito importante, porque, vamos lá, ele pede para a gente corrigir os erros deste programa, certo? Meninos e meninas, a gente pode ver que ele começa na linha 3, uma coisa que a gente consegue perceber é que ele trabalha com matrizes, que ele usa por diversas vezes o NP, né? Que é a referência que a gente tem do módulo NumPy. Ele usa algumas funções do módulo NumPy. E com base nisso, ele pergunta para vocês se o programa está correto. Esse programa não está correto, vocês conseguem perceber logo de cara pelo seguinte fato. Ele está trabalhando com o módulo NumPy sem importar o módulo. Se eu não importo, não funciona. Então, está faltando lá na minha linha 1, primeiro erro, importar o módulo NumPy. Segunda coisa, ele pede a dimensão da matriz. Mas vocês podem reparar que quando ele cria a matriz, ele diz que ela tem uma linha e 3 colunas. Por que eu peço a dimensão se eu vou criar uma matriz de uma linha por 3 colunas? Então, ó, na linha 5 existe um outro erro. Aqui, ó, o correto seria D e D, né? Não 1 e 3, certo?
Outro erro, linha 10. Quando a gente chama a nossa matriz, eu tenho que varrer as linhas e as colunas. Aqui, ó, ele está varrendo só os elementos das colunas. Ele não vai dar certo, né? Ele não vai funcionar. Outra coisa que é muito importante, linha 18, ele quer calcular o determinante. Como nós vamos calcular o determinante sem usar a função det? Tá vendo que ele está chamando o módulo que é o Linaug, né, dentro do NP, né, o bloco de funções Linaug dentro do NP, mas está faltando a função det para o cálculo do determinante. Isso aqui também está errado. E por último, mas não menos importante, na linha 22, o sinal de diferente está errado. É exclamação igual e não igual exclamação. Certo? Nós temos 5 erros nesse programa, pessoal. Falta o módulo NumPy. A matriz, quando eu vou escrever, ela está errada, né? Ela tem que ser de linhas e de colunas. Falta varrer as linhas aqui nos elementos da nossa matriz. Aqui no determinante, falta chamar a função det e está errado o sinal de diferente utilizado no nosso if. Beleza, meninos e meninas? O que é importante? Corrigir os erros. E aí eu digo para eles, para que serve esse programa? Esse programa, na verdade, ele está calculando uma matriz, né? Que ela vai ser uma matriz composta, onde a dimensão é fornecida pelo usuário. E os valores dessa matriz também são fornecidos pelo usuário. Eu estou exibindo ela na tela, depois eu faço o cálculo do determinante, certo? Assim que eu faço o cálculo do determinante, eu quero fazer um teste. Eu quero verificar se essa matriz é inversível ou não. Lembrando que a matriz é inversível se o determinante for diferente de zero. Então, essa é a análise. Se o valor do determinante der diferente de zero, eu vou exibir na tela que ela é inversível. Se não, eu vou exibir que ela não é inversível, certo? Ok? Essa aqui é a ideia do exercício 16. Corrigir os erros e dizer qual é o funcionamento do nosso programa. Belezinha? Ótimo. Meninos e meninas, esse é o último exercício da lista, né? Ele é um exercício muito importante, tá? O exercício 15 eu vou deixar para vocês pensarem, já que são conceitos que eles são conceitos que a gente vem trabalhando desde a princípio. Eu quero testar com vocês o que vocês sabem e o que vocês não sabem desse exercício 15, correto? Tudo bem? Eu espero que o vídeo ajude. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Qualquer coisa vocês me procurem. E um beijo para todos vocês. Até mais!